Seja bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Aqui a gente tenta lhe orientar em tudo aquilo que diz respeito ao mercado imobiliário, seja compra, venda, locação, investimento, enfim, esse é o nosso objetivo e é para isso que a gente traz grandes especialistas. Olha, nós temos um tema hoje que é um tema que está trazendo muito mais dúvidas do que propriamente respostas ou soluções. As dúvidas são enormes, porque nós vamos falar sobre a reforma tributária e qual é o impacto da reforma tributária, mais especificamente nos lançamentos imobiliários, ou seja, que diz respeito aos empreendimentos que estão sendo lançados. Agora, ó, fica aí, porque não tem. Você pode ficar achando que a gente vai tratar de economês aqui, mas não tem nada de economês aqui, não, tá certo? Nós vamos tentar aqui ao máximo, por isso é que nós trouxemos duas autoridades na matéria, nós vamos tentar ao máximo aqui deixar isso muito palatável e compreensível, principalmente para você, comprador de imóveis, para você se precaver, você tomar decisões corretas com base, né, nas informações certas. E é óbvio que isso aqui também, é óbvio, toda essa conversa aqui vai ser muito instrutiva para os nossos colegas incorporadores, corretores, contadores também, porque nós temos hoje aqui, começando por ela, pela doutora Aline Araújo, nós temos aqui uma contadora em excelência, né, por essência. Mas não só isso, a doutora Aline também, ela é presidente da comissão, né, de uma comissão específica, né, do CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, mas é da comissão que trata especificamente da contabilidade para as construtoras. Perfeito, não é isso, doutora? Isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma honra. E nós temos aqui um representante da família real portuguesa, que é o doutor José Carlos Braide Nogueira da Gama, olha aí o nome, mas é mais conhecido como Gama Pai. Tem um Gama Filho, tem um Gama Pai. E, gente, esse aqui é uma honra para mim. Doutora, me desculpe aqui eu fazer uma deferência maior, mas é porque esse cidadão aqui pra gente... Não, mas esse cidadão pra gente, meu Deus do céu, representa muito para todo o setor da construção civil. São anos e anos assim de serviços prestados ao nosso mercado, ao mercado imobiliário, de uma forma assim dedicada, desprendida, incondicional. Então a gente tem que honrar quem honra. E você, Gama, é sem comparação. É o incomparável. Honras merecidas, né? O Gama é incorporador, é engenheiro, é advogado, é diretor do Sinduscom, era para ser o presidente, nunca aceitou. Já tentaram lhe fazer presidente quantas vezes, Gama? Várias vezes. Umas 10. E ele disse, não, deixa eu aqui colaborando de longe mesmo. Então os dois vão tratar exatamente desse tema, tá certo? Que é a questão da reforma tributária, mais especificamente nessa questão dos lançamentos imobiliários. E aí eles até estavam brincando comigo aqui, porque eu mandei as perguntas antes para eles, né? E eles disseram, mas rapaz, Paulo, aquela primeira pergunta, a primeira pergunta, né? E é para responder só sim ou não mesmo, ó, é direto, é sim ou não. Essa reforma tributária vai mesmo deixar os imóveis mais caros, doutora? Vai ficar mais caro ou não? Depende, não consigo dizer aqui o sim ou não, depende. Gama, vai ficar mais caro ou não? É como o teu público-alvo é o consumidor, dependendo dele, não. Dependendo do consumidor, não, e eu vou explicar ao longo aqui do nosso bate-papo. É isso aí. Então vamos começar pelo começo. Primeiro é o seguinte, primeiro as damas, doutora Aline, é o seguinte, vou ficar chamando só de Aline mesmo, né? Tranquilo, sim. Aline, Gama, a gente ficar aqui nessa, mais informal, mas não menos sério, né? Diga uma coisa, Aline, como é que era antes? Como é que é hoje antes e como é que vai ficar? Primeiro vamos tratar como é que está hoje. Como é que é essa questão do tributo hoje para as construtoras? Hoje... Uma estrutura, né? Uma estrutura geral, mais ou menos. Sim, perfeito. A grande maioria das empresas de incorporação e construção civil hoje estão enquadradas num regime que a gente apelida de RET, Regime Especial de Tributação. Regime Especial de Tributação. Isso. Por Esse que regime, ele é especial? Ele é especial porque ele é uma alíquota reduzida quando nós comparamos a outra tributação do lucro presumido ou lucro real, onde a gente tem PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSLL, em valores reduzidos. Mas ele tem tudo isso. Hoje as construtoras pagam tudo isso. Pagam tudo isso. Porém, se ela está dentro do RET, essa alíquota ela é reduzida a 4% ou 1%, o que vai depender do valor do imóvel. Então não é que as construtoras hoje têm menos impostos, não. Elas têm menos alíquotas, é isso? As alíquotas são mais baixas, é isso? Se ela estiver enquadrada no RET, ela tem uma alíquota reduzida. E se ela não estiver enquadrada, ela pode ser do lucro presumido ou lucro real, mas ainda assim ela paga os 4 impostos que compõem o RET, porém numa alíquota um pouco maior. Fica em torno de quanto, mais ou menos, essa alíquota hoje?
Se não estiver enquadrada no RET, essa alíquota vai girar em torno de 6,73%. 6,73%. Exato. Esses 4 impostos juntos. Isso se estivermos falando de lucro presumido, ok? Hoje é isso o que onera os imóveis em termos de imposto? Basicamente é isso? Alguém que está comprando um empreendimento agora, um imóvel agora em uma construtora, é só isso que ela está pagando de imposto? Ela paga esse imposto, que é o imposto que é devido pela incorporadora construtora que vende isso. Só que essa incorporadora construtora, ela também adiciona ao custo desse imóvel, e tudo que ela adiciona ao custo, obviamente, ela vai fazer um trabalho ali para repassar, pelo menos parte disso, para o consumidor. Sim. Ela também tem aí o ICMS, através da compra das mercadorias. Ela tem o imposto sobre serviço, através dos serviços que são prestados, serviço de construção, os serviços de terraplanagem, enfim, diversos serviços que existem na construção civil. Sim. Então, a incorporadora e construtora, elas pagam esses impostos. E isso onera o custo dela de construção e, obviamente, ela vai repassar isso para o consumidor. Tá. Gama, ainda dentro dessa coisa, existe imposto em cadeia aí hoje na construção civil? Perfeito, Paulo. Primeiro eu queria agradecer as tuas palavras, né, e dizer ao público em geral que essa é a grande vantagem da gente ter muitos amigos, né? Porque em qualquer canto, na verdade, a gente é elogiado, né? Paulo, na verdade, me conhece já desde o século passado. É verdade. E o mesmo elogio que ele me fez, eu faço a ele, porque eu o conheci ainda, talvez, como estagiário da Colmeia. Foi isso mesmo. Na época do nosso saudoso Ronaldo Barbosa, né? O Otacílio que dá continuidade à Mas não vamos Colmeia. dizer quantos anos, não. Filho, não, vamos... Não vão se entregar. Mas, Paulo, para a gente, como você falou, para a gente ser didático, é importante a gente fazer alguns acréscimos. Primeiro, a reforma tributária é do consumo. Então, nós estamos falando sobre os impostos do consumo. Quando a Aline falou do RET, que é o Regime Especial de Tributação, ele contempla os 4 impostos ditos por ela, que é o COFINS e o PIS, esses dois sobre consumo. Imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social, nada tem com consumo. Então, esses dois estão chamando pelo imexíveis. Nós estamos mexendo só no PIS e no COFINS. E, além disso, como a reforma não é só a nível federal, ela vem a nível estadual e municipal, estão sendo extintos também o ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Consumo, e o ISS, que é o Imposto Municipal sobre Consumo. Então, são esses 4 impostos que deixarão de existir. E a primeira preocupação, e eu digo isso porque eu participei como representante do Sinduscon Ceará, na equipe da CEBIC, que fez parte do diálogo com o poder, na realidade, federal, nas tratativas, o grande questionamento primeiro foi esse: qual era a carga tributária da construção civil? Aí se dizia, não, mas 2,08, que é o que a gente paga de PIS e COFINS no RET. Mas não é verdade, porque quando eu compro uma saca de cimento por R$30, dentro desses R$30 tem R$5, R$6 de imposto, de ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, pago pela cimenteira. Mas que na minha contabilidade eu não separava. Você não vai se acreditar de nada disso aí. Como custo o meu imóvel, o cimento como 30. Agora não. Agora, ao comprar uma saca de cimento, a saca de cimento vai dizer: o cimento custa 27 e 3 é tributo. É tributo. Então, os 27 agora vai para meu, na realidade, estoque, meu custo, e os 3 eu vou apurar como um crédito meu do tributo que eu vou passar a pagar. Então, primeira preocupação qual foi? A CEBIC contratou 2 empresas especializadas para exatamente verificar qual é a carga tributária atual. E elas chegaram na faixa de 8% a 8,5%. Essa era a carga tributária. Essa é hoje a carga tributária que a gente pode dizer que um consumidor, na ponta, comprando um imóvel, paga de tributo sobre consumo. Sobre consumo. Fora imposto de renda, fora contribuição social, fora INSS, etc. Sobre consumo, essa era a carga tributária paga hoje. Perfeito. E aí, a CEBIC começou a fazer um trabalho mostrando que, primeiro, o imóvel não deveria nem ser tributado sob imposto sobre consumo. Verdade. Porque o consumo do imóvel se dá ao longo de 50 anos. É lógico. Então, se tivesse que se pagar algum imposto sobre o consumo, deveria ser ao longo dos 50 anos, ou seja, através do uso mensal desse imóvel. Mas como isso não foi aceito pelo governo federal, se pensou, então, na grande maioria dos países, principalmente europeus, a venda do imóvel não é tributada, se pensou, na realidade, de encontrar uma forma de adequar isso à realidade brasileira. E aí nós mostramos, então, que havia necessidade que venda de imóvel, toda atividade sobre bem imóvel, deveria ser um regime específico.
O que é o regime específico? É aquele que vai ter uma base de cálculo diferenciada e vai ter uma alíquota diferenciada. Certo. Então, além da base ser diferenciada, eu vou ter uma alíquota diferenciada. Tá? E isso foi que nós conseguimos. Perfeito. Então vamos lá. Hoje nós temos um tributo que ronda aí algo em torno de tributo sobre consumo. Porque imóvel não é consumo, né? Você não consome um imóvel, né? Você adquire, né? É uma compra ou seja, de investimento, mas é uma aquisição, né? De propriedade. Perfeitamente. Nós tentamos mostrar isso para ele. Primeiro bem de investimento. Mas mesmo que fosse para o seu uso próprio, esse consumo, diferentemente de um copo d'água, de um celular, de uma caneta, que o consumo prazo, é né? durável, é rápido, lógico, curto prazo, esse é em 50 anos. Mas, infelizmente, em função da necessidade de arrecadação do governo, que esse foi o primeiro princípio da reforma tributária do consumo, de não haver nem aumento nem diminuição da carga tributária para os estados, municípios e União. Tá? Então, é em função disso. E como nós já pagávamos algum valor sobre esse consumo, foi então feito essa adequação. Para a gente tornar essa conversa um pouco mais palatável, Aline, o que está no cerne, na motivação dessa reforma tributária? Qual o propósito dessa reforma? Só para a gente... Vamos voltar um pouquinho, depois a gente avança de novo. O que está por trás dela? Sabe? Qual o objetivo de fazer isso? Eu vou te trazer o texto que os legisladores sempre utilizaram. Uniformização e simplificação. Tá bom, uniformização e simplificação. Aline, isso vai acontecer? É isso que eu ia perguntar. Simplificou? Não agora, não é, Gama? Porque assim, você deve considerar que cada estado tem a sua legislação. Então, quando a gente fala de ICMS, por exemplo, o ICMS do estado do Ceará é diferente do ICMS do estado de São Paulo em alguns pontos. E ainda mais diferenciados são os regimes municipais. Cada município tem o seu regime tributário. Nossa. Então, um dos pontos principais que se buscou com essa reforma era essa uniformização. Todos irão apurar da mesma maneira. E aí eles criaram um comitê, que é o comitê que vai cuidar... Isso é a apuração dos impostos. Não significa dizer que a alíquota é a mesma, ou será a mesma para todos? A alíquota vai ser a mesma Também para é a mesma. todos. Então a uniformização foi como foi alcançada? A uniformização ela vai ser alcançada com o tempo. Com o tempo. Isso porque essa reforma, ela começa a ter os efeitos dela a partir do próximo ano, quando a gente fala de testes, na verdade, Gama. E os efeitos práticos, propriamente dito, iniciam em 27 e vão até 2033. Isso porque quando a lei foi criada, disse que o período de transição para a aplicação total da lei seria de 10 anos. 10 anos? Isso. Porque a lei, ela teve... O ponto de partida dela foi lá em 2023, então, de fato, alinhou-se esses 10 anos. Tá. Então, a gente teve a promulgação agora em janeiro, já das determinações de como iria se operar. Lá em 23 a gente houve uma lei dizendo haverá reforma tributária. Agora, em 25, a gente tem a reforma tributária vai ser operada dessa maneira. Ok? E ainda tem pontos que serão definidos, não é verdade, Gama? Tem ainda alguns pontos. É como se fosse a regulamentação dela, isso? Perfeito. Deixa eu fazer uma pequena complementação no que a Aline falou, tá? Essa uniformização, como ela bem colocou, vai existir na legislação. Base de cálculo é a mesma, as isenções as mesmas, porém, a alíquota, existe uma alíquota referência. Certo. Mas ela não vai ser uniformizada porque a Constituição dá poderes a cada estado a definir a sua alíquota. Idem aos municípios. Então, cada estado poderá definir qual vai ser a sua alíquota de IBS e cada município da mesma forma. O que é o IBS? O que nós chamamos de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, no Brasil foi de forma dual. Criou-se a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o da União. Isso substituiu o COFINS e a PIS. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituiu o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o ICMS. 4 viraram 2. Isso, tá? Então, o CBS é definição da União. Certo. O IBS vai ser a definição do município e do Estado. Mas a definição da alíquota também? A única definição que o Estado e o município vai poder dar é da alíquota. O restante está tudo definido na legislação federal. Tá? Então, por exemplo, no caso do Estado do Ceará, nós podemos ter, no final... Está se pensando numa alíquota referência de 28%.
onde esse 28% contempla a CBS da União, em torno de 10%. 28% sobre o quê? 28% sobre o preço de venda de todo o produto. Peraí, um imóvel de 1 milhão... Não, calma. Como eu falei, né? Sobre o imóvel nós temos diferença tanto na base de cálculo como na alíquota. Nós vamos já passar. Mas nós estamos falando aqui ainda, como você falou, um passo atrás, em linha geral. Em cima de qualquer produto comprado, está se pensando numa estimativa de alíquota de referência de 28%. Isso para o CBS ou para o IBS ou para os dois? Os dois juntos. O IVA junto, 28%. Em torno de 10%. Isso aí é o que a gente paga nos Estados Unidos, 8%, 7%. É a mesma? Isso, ou seja, o mesmo impostozinho que lá nos Estados Unidos é 7%, 8%, 9% no máximo, aqui está se pensando 28%. Aqui vai ter talvez uma das maiores alíquotas do IVA do mundo. Com certeza. Que maravilha. Por quê? Porque a gente já tinha, na realidade, tá certo, uma alíquota elevada sobre o consumo. E um dos princípios, como eu bem coloquei aqui no início, é que não poderia haver nem aumento, nem diminuição perda de receita tá? para o governo. Tanto que por conta disso, e até chamar uma atenção nossa, do cidadão, que na realidade só choramos depois do leite derramado, o que é que os estados fizeram? Nessa transição, o estado do Ceará fez isso. Sim. A alíquota era 18% do ICMS, colocou para 20%. Já aumentou logo para quê? Para aumentar a arrecadação antes da transição, para quando viesse o IBS e CBS, a base de cálculo para eles fosse com a alíquota já majorada. E isso não foi só o Ceará, todos os estados brasileiros praticamente fizeram. Então, primeiro é isso. Então, por exemplo, no Ceará, eu vou poder ter um IBS do estado do Ceará. Agora, única é o seguinte, ele não pode ter uma alíquota para compra de copo diferente para venda de imóvel, para diferente de venda de carro. A alíquota é única no estado para qualquer que seja o produto. E em município. Então, eu posso ter estado do Ceará, vai definir o IBS dele de 10% e o município de Fortaleza 5%. Então, aqui nós vamos ter 10% do federal, com 10% estadual 20%, com 5%, 25%. Mas posso ter em Maracanaú 10%, 10% e 8%. Então, se eu vender um produto para Maracanaú, a alíquota geral de 25% vira 28%. E não tem limite. Não tem limite. Então, a guerra vai continuar. A guerra fiscal, de certa forma, vai continuar. Não vai continuar por conta exatamente disso. No final, tem uma regra dizendo exatamente isso. Passados 3 ou 4 anos, essa alíquota tem que se adequar a 26,5%. 26,5% é a meta. Isso. Desde que não haja perda de arrecadação. Certo. Então, o município que colocar uma alíquota muito alta vai ter aumento de arrecadação. Esse aumento de arrecadação não pode acontecer. Então, imediatamente, no ano seguinte, isso cai para voltar ao valor normal. Então, por isso é que eu digo que depende do cidadão, porque nós precisamos estar atentos. Depois da lei federal, que, como bem colocou a Aline, já está posta, já é lei desde janeiro desse ano, os estados e os municípios precisarão também apresentar nas suas assembleias legislativas, nas suas câmaras de vereadores, as leis dizendo qual vai ser essa alíquota. Nós, como cidadãos, você que mora em Maracanaú, você que mora, na realidade, em Juazeiro do Norte, nós que moramos aqui em Fortaleza, precisamos estar atentos para acompanhar o que vai... esse projeto que vai ser encaminhado pelo Executivo para a Assembleia Legislativa ou para as câmaras, para que a gente não tenha este aumento, porque esse aumento, com certeza, no final, num país capitalista como o nosso, sai do bolso do cidadão. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso é que eu lhe respondi que não, dependendo da atitude. Nós vamos já chegar nessa questão dos segmentos aqui, né, dos segmentos dentro da construção. Mas, Aline, você como contadora, normalmente uma construtora, na sede da construtora, uma das salas maiores é a sala técnica, mas eu acho que vai ser a sala de contabilidade agora. Não só a contabilidade, tá, Paulo? Como é que vai ser a apuração disso tudo? Porque pelo que o Gama estava explicando, eu compro cimento, alumínio, ferro, ou seja, revestimento, torneira. De cada uma dessas compras, dessas transações, eu vou ter que me creditar ou de IBS ou de CBS, é isso? De ambos. De ambos. De ambos, na verdade. Ou não, de ambos, né? Não, mas no caso, quando for uma prestação de serviço, aí de ambos. A prestação de serviço vai ter IBS. Vai ter IBS e CBS, não tem jeito. Não tem jeito. É verdade, porque a CBS é a União. A prestação de serviço, ela tem dentro dela o ISS, que vai para dentro do IBS. Isso, que vai para dentro do IBS. Tá certo. Então, e aí? Então, assim... preparem-se para cursos de contador, porque vai precisar A sala técnica não vai deixar de ter a sua grande importância, tá?
mas essa sala técnica ela vai ter que estar muito alinhada com a contabilidade e com o setor. Não deixem de esquecer e dar atenção a esse setor, suprimentos. Suprimentos. As equipes de suprimentos, elas têm que ser treinadas. Nesse momento, o profissional mais indicado para treinar essas equipes de sala técnica, de suprimentos, as equipes de planejamento são os contadores. Porque eles estão, ou devem estar, quem não está, por favor, adiante-se, atentos a essas mudanças Tem que se a preparar reforma antes. vai trazer. Isso porque eu tenho que me atentar na hora de planejar a que fornecedor eu vou fazer essa compra. Porque o regime a qual esse fornecedor aderiu, Sim. ele vai impactar diretamente no custo do que eu vou pagar ele de material ou de serviço. Dê um exemplo aqui, então. Tá? Ele pode... Eu vou te dar um exemplo de subempreitada, Certo. certo? Uhum. Eu vou... Você é a construtora. Eu sou uma construtora ou mesmo uma incorporadora, Sim. vou contratar uma outra construtora. Eu incorporo, Tá mas eu bom. não vou construir, vou contratar uma construtora. Perfeito. Isso é Se muito essa comum no constru- mercado. Isso, muito comum. Essa construtora ela pode até ter optado por não entrar no regime de transição, tá? Ela pode, vou permanecer No com o RET. RET, por exemplo. Se eu tiver optado pelo regime total de BS-CBS, eu Você não como vou incorporadora. conseguir, eu não vou conseguir, por exemplo, tomar crédito Nossa. das compras que eu faço dela. Isso por quê? Porque ela não aderiu. Uhum. Então, para que eu tome crédito, quem está me fornecendo também tem que ter Olha feito aí. a adesão. Olha aí. Da mesma maneira, se eu contratei a construtora e a construtora subcontratou, se esse primeiro lá não fez, ele vai impactar o segundo e vai impactar aqui o terceiro. É cadeia. Então, os suprimentos, eles têm que estar atentos no momento de contratar, Sim. entender qual o regime ao qual esse tipo de fornecedor está aderindo, tá? A sala técnica tem que estar ciente disso, né? Nós temos grandes players no mercado, mas analisar essa construtora optou, essa não optou, enfim, ter esse tipo de análise, na verdade, Gama, estar atento a isso. Os contadores devem estar se atualizando para que eles tenham a capacidade de dar esses treinamentos para essas equipes de suprimento e sala técnica. E um outro ponto muitíssimo importante que não deve deixar de ser citado, nós precisamos de sistemas robustos. Pois é, o que eu ia tocar agora nesse ponto. Eu tenho a impressão que nesse momento agora já deve ter aí N empresas se dedicando a construírem sistemas extremamente complexos para fazer todos esses cruzamentos de dados, né? E que, por sua vez, devem estar todos ligados à nave-mãe lá, né, o Gama? Não resta a menor dúvida, Paulo. É o que a gente procurou. O Sinduscom, A CEBIC está preocupada com isso, com por exemplo? certeza. O Sinduscom Ceará, no início desse mês de março, já fez o primeiro curso de conscientização, primeiro somente para empresários. Certo. Por quê? Porque o empresário fica, não, mas isso só vai começar a valer em 2027. Ao contrário, só vai começar a valer para a gente em 2029. Por que é que eu digo para a gente em 2029? Sim. Porque existe um período de transição, de hoje até 31 de dezembro de 2028, que a legislação federal permitiu o seguinte: aquele incorporador que até 31 de dezembro de 2028 tiver registrado sua incorporação na matrícula do imóvel e ter garantido o regime especial de tributação na Receita Federal, Sim. poderá optar pelo RET, Isso é SPE, né? independente de ser SPE, independente de ser sociedade de propósito específico. A minha empresa, Placic, Sim. vai lançar um novo empreendimento. Certo. Incorpora, leva essa documentação da incorporação a registro no cartório. Registrou na matrícula do imóvel. Bati a porta da Receita Federal e consegui o CNPJ para tratar aquele empreendimento como RET, porque fiz o patrimônio de afetação. Sim. Esse empreendimento, mesmo eu terminando de vender em 2035, vai poder optar de continuar pagando pelo RET. Tá. Então, eu vou ficar pagando o PIS e o COFINS, Sim. a alíquota de 2,08, e não entrar nessa parafernália de débito e crédito. De Sim. cumulatividade. Até o final do último pagamento daquele empreendimento. Sim. Então, isso ainda vai rolar por muito tempo. Sim. Mas isso é vantagem para o E incorporador? isso para os registros feitos até quando? Até 31 de dezembro de 2028, você tem Nossa, que ter. ainda tem muito tempo, Isso, realmente. você né? vai ter que ter a incorporação registrada e o RET aprovado. Sim. Não é só o registro da incorporação. O RET
dado pela Receita Federal já tem que estar sido consolidado, tá bom? Em loteamento, você precisa estar com um loteamento, na verdade, registrado na matrícula do imóvel. Isso vale também para um loteamento. Mesma coisa. Tá? Mas a pergunta que se vem, eu vou lançar para vocês, é o seguinte: será que é vantagem sempre eu manter no RET para o consumidor? Exatamente essa pergunta que eu fiz. Quando é que é vantagem, então, fazer Nem isso? sempre será, porque como eu falei no início da nossa conversa, para vendas sobre bens imóveis, nós conseguimos transformar isso num regime específico. Então, a nossa base de cálculo, você perguntou, quer dizer que em cima de 1 milhão eu vou pagar 28% de imposto sobre consumo? Não. Não. Porque em cima desse 1 milhão eu vou abater, primeiro, o redutor social, que é R$100 mil. Redutor social, único, redutor social. Sim. Que é único, independente do valor do imóvel. Um imóvel de 300 mil... Eu abato 100 mil, que é um terço da base de cálculo já. Mas de 1 milhão, se eu abater só 100 mil, vai ser só 10% do valor do imóvel. 10%. Isso faz vantagem qual foi? Foi reduzir a tributação sobre os imóveis populares. Para permitir que o maior número de pessoas possam adquirir E, obviamente, imóvel. que esse 100 mil vai sendo corrigido ao longo dos anos. Também na legislação federal está lá previsto já corrigido pelo IPCA mês a mês. Então, como a lei saiu em janeiro, nós estamos em março, nós já sofremos 2 correções desse valor. Foi mais fácil botar Apolo 11 na Lua do que isso aí. É uma fórmula da NASA. Com certeza. E vamos lá. Fora o redutor social, nós temos o redutor de ajuste. O que é o redutor de ajuste? É o valor da aquisição do terreno, daquele imóvel, com o próprio ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e tudo que você pagar ao município como outorga onerosa. Isso se acredita também? Também abate, você vai abater, não é acreditar nesse caso. Você vai abater da base de cálculo. Você vai abater da base de cálculo. Isso é como hoje funciona, por exemplo, para um comprador que tem o corretor e ele não faz o cálculo de ganho de capital em cima do valor pago à corretagem, por exemplo. Isso, porque você abate o valor da corretagem, 1 milhão, pagou 50 mil de correção, exatamente a mesma você coisa. só paga em cima dos 950. Exatamente. Calcula, no caso, então, em cima dos 950. É o valor do terreno, ITBI, tudo que você pagar ao município através de outorga onerosa, ou de direito real de uso, ou de alteração de uso. Então, tudo isso também é abatido. Então, por isso é que o nosso regime é específico. E, em cima disso, a alíquota, se for de 28%, nós conseguimos uma redução de 50%. A lei inicial começou com 20% só de desconto. Quando chegou na Câmara de Deputados, nós conseguimos ampliar para 40%, no Senado, 50%. O pleito da CEBIC era 60%, mas nós atingimos 50%, que, no meu entender, pelos cálculos iniciais que eu já fiz, a gente conseguiu manter a mesma tributação que a gente tinha no passado. Então, mesmo 8,1... A sua expectativa é essa eu, aí? Inclusive, fiz uma planilhazinha Excel, na verdade, peguei casos concretos da minha empresa, saí colocando... 2 horas da manhã, o Gama lá, mas se eu isso, conheço meu o Gama... amigo Paulo, só acontece, só vai acontecer, por isso é que eu chamo a atenção realmente do teu cliente. Se o consumidor fizer, aí eu vou me colocar como incorporador e como consumidor, fizer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Qual é? Vou dar um exemplo. Você, corretor, hoje, em cima de 100 que vende o imóvel, recebe 5, vamos supor, para arredondar, pela sua comissão de corretagem. Nesses 5, está embutido nele, vamos supor, 8,65, que é o 5% de ISS, e 3,65 de PIS e COFINS. Primeira coisa que eu tenho que pedir a você é o seguinte: Paulo, esses impostos deixaram de existir. Então você não pode mais me cobrar 5. Você vai me cobrar 4,35. Em cima dos 4,35 agora, você vai me cobrar 14% do novo tributo. Tá certo? Que é que, na realidade, a grande preocupação nossa é que você, Paulo, diz, não, peraí, o meu valor continua sendo 5 e agora você me paga os tributos que são por fora. Ou seja, não tirar do preço do teu serviço ou do produto os impostos que deixaram de existir. Então isso vai onerar. Se isso for ocorrer, desse jeito, pela minha análise, vai ter um aumento do imóvel na faixa de 10% a 20%. Então, muito cuidado, porque eu preciso. Fornecedor de cimento, por isso é que ela chamou a atenção, na verdade, da pessoa que compra realmente os produtos. O cimento era 30%, mas nesse 30, 7 era imposto, então para você ia só 23%. Então hoje você tem que me vender o seu cimento pelos mesmos 23%, sem mexer na sua margem, e vai me cobrar agora os 28% em cima dos 23%.
Perfeito, certo? Não pode aceitar que ele continue com 30 dizendo, não, é porque isso aqui eu estou recuperando minha margem de lucro que eu perdi ao longo desses anos, que é a grande preocupação da sociedade. E aí, Paulo, por que é que eu chamo a atenção disso? Isso vai dar uma confusão de preços, vai dar assim, para fazer uma acomodação. Vai ter que fazer uma acomodação. De preços aí vai ser... Mas eu chamo a atenção do cidadão comum de que, na realidade, a quem a gente deve, na realidade, recorrer isso? A própria CNI. A Confederação Nacional das Indústrias foi a indústria quem puxou essa bandeira da reforma tributária ao longo de 30 anos. Sim. Porque realmente a nossa indústria não era competitiva pela quantidade de imposto que ela, na realidade, trazia. Porque era imposto, na verdade, cumulativo. Agora, o imposto é não cumulativo. Então, ao ser não cumulativo, cai substancialmente o preço de todo o produto industrializado. É para cair. Deve. E esse é o ponto de atenção. Né? Num país sério, para cair. E eu, como bom cidadão, acho que o Brasil é um país sério. Por quê? Porque o país é formado por nós, cidadãos. Sim. Então, eu estou conclamando não só os empresários, mas o cidadão comum. Se eu comprava hoje o meu celular por R$4.000, amanhã eu vou pagar por esse celular R$3.000, que era o valor sem os tributos, mais os 28% em cima dos 3.000. Eu não posso jamais aceitar que seja os 4.000 e agregar ele nos Aline, uma saída. Tributos. Não ocorreu aqui, você como contadora, uma saída aqui. Uma saída não seria, desde já, todos os preços já virem com o seu valor mais o imposto, a partir de agora, logo, mesmo sem regime nem nada, para a gente começar a criar memória de cálculo, memória de preço. O que você acha? O Gama está rindo ali, ele já fala. A sua resposta, ela já é dada pela lei. Por quê? É isso que vai acontecer em 26. Em 26 é isso? Em 26 vai ser o período teste, onde deverá já haver essa demonstração sobre o que de fato é o valor do produto e o que é a tributação. Esses testes eles vão começar a acontecer para que tanto... as incorporadoras e todos os fornecedores de produtos e serviços como um todo demonstrem para o consumidor daquilo que ele está adquirindo, o que é custo e o que é imposto. Então, a gente vai ter esse período, esse 1 ano de 2026, para ir se adequando, para ir conhecendo e entendendo como vai acontecer a partir de 27. Mas vai dar para extrair, eu volto já, Gama, para você, mas vai dar para extrair realmente na ponta esse valor real? Esse percentual, não percentual, mas esse montante real do imposto, porque hoje tem cascata. Não tem cascata hoje? Hoje eu pago imposto sobre imposto porque eu não me acredito, né? Alguém que foi lá fazer alguma coisa, pegou um insumo, trouxe junto com o imposto e jogou como custo. E não vai poder se acreditar. Então, esse valor real, né, de qualquer coisa que seja, vamos pegar um saco de cimento. Sim. A gente está atribuindo aí, o Gama atribuiu agora que nos R$30 da saca de cimento, 7 eram impostos. Mas será que é só isso mesmo de imposto dele? Ou eventualmente esses 23 ainda tem imposto também, que foi pago, né, não em duplicidade, não é duplicidade, mas é em cascata. E de repente era na verdade mesmo só 18. Você está me entendendo? Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Estou entendendo sim. Como é que vai ser isso? Em cada momento da cadeia, Paulo, a ideia é que vamos falar da primeira pessoa, por exemplo, na indústria. Então, eu lá comprei os meus insumos para produzir. Já nessa aquisição, eu já devo ter segregado o que é custo e o que é o imposto. E aí, eu faço o beneficiamento do meu produto e vou vender. Certo. No momento em que eu vendo, eu vou pagar imposto só sobre o que eu agreguei de valor. Então, digamos que eu estou vendendo um produto por R$1.000, em que o material que eu utilizei para produzir foi R$400. Sim. E o meu serviço, o meu beneficiamento, e aí eu considero custos indiretos, mão de obra, energia, água, enfim, acrescentaram a isso, e mais a minha margem, claramente, R$600. Tá. Eu vou pagar imposto sobre esses R$600, que é sobre o valor que eu agreguei. Certo? E aí segue a cadeia sempre assim. Demonstrar para o consumidor daquilo que ele está adquirindo, quanto é custo e quanto é imposto, é perfeitamente possível. É possível? Perfeitamente possível. Eu vou acreditar só. Agora a gente precisa... Alcançar, aí eu trago um pouco para a fala do Gama, que a gente precisa acreditar que a indústria,
que os prestadores de serviço, eles vão usar da boa-fé e que eles, de fato, vão apresentar o que ocorreu. Para isso, mais uma vez digo, nós precisamos de sistemas robustos. Quando a gente fala de um regime que vai trazer a não cumulatividade, que é o fazer esse controle de débitos e créditos, no nosso caso de construção civil, eu ter esses controles de redutores de ajuste, de redutores sociais, isso vai ser importantíssimo. E não tem como eu ficar fazendo isso aqui meramente na planilha de Excel. Eu posso até começar bem, mas eu não dou 3 meses para a pessoa se perder. É muita coisa. Então, eu preciso de um sistema robusto que me dê a possibilidade de fazer esse controle e fazer esse controle de modo confiável. Tá? Sabe no que eu acredito mesmo? Pois é, eu acredito, né? Sabe no que é que eu acredito mesmo? Má fé sempre existiu. Sempre vai existir, porque é da natureza humana. Infelizmente, nós somos, sabe, a essência corrompida mesmo. Pode se melhorar, pode se converter, mas eu acredito mesmo, é o medo que uma indústria dessa tem de cair aqui, ó. Tá entendendo? Sim. De cair aqui e de ser cancelada por tá de alguma forma manipulando esses números, maquiando essas informações, tá entendendo? Então eu acredito no poder, na capacidade que hoje as redes sociais, as mídias sociais, as mídias digitais, elas têm de trazer à tona. Óbvio que muitas vezes praticam grandes injustiças, mas têm prestado grandes serviços também. Mas, Gama, faça sua observação sobre esse ponto aí. Vamos lá, Paulo. Então, tentando responder a tua pergunta, tá? Para o consumidor final, sim, é muito difícil essa informação. Ele não vai conseguir obter, com certeza. Mas qual é o papel dele? Por isso é que eu digo que ele tem que se atentar para a reforma tributária, apesar dela começar em 2026, desde 2025. Comece a guardar a sua nota fiscal de quanto você paga de pão hoje, quanto você compra o quilo da carne, o litro do leite, a gasolina, a compra do seu carro, se você for fazer esse ano, etc, etc. Para que a partir de 2026, 2027, com a extinção desses impostos e a entrada dos novos, você veja qual foi, na realidade, o aumento que houve. E aí, de novo, se for produto industrial, deve cair de preço. Porque esta é a função da reforma tributária. Pois é, eu também, quando eu olho pela perspectiva matemática, eu também vejo isso, pela matemática. Mas aí vamos lá. Aí as indústrias vão ter que ser mais eficientes. Mas vamos lá, meu amigo Paulo. Vamos lá, meu amigo Paulo. Nós estamos agora falando de imóvel. Certo. Aí sim é o mais importante para a gente. Isso. Tá? Aí o que é que nós fizemos a nível de sindicato? Nós temos a Copercom, que é a Cooperativa da Construção Civil. Isso. Copercom começa a fazer um banco de dados, porque para nós é fácil. Em cada nota fiscal que eu compro de cimento, tem quanto é que a cimenteira pagou de IPI, quanto pagou de ICMS, quanto pagou de PIS e COFINS. Vamos começar a acumular isso, porque este é o valor que tem que ser abatido a partir de 2029, quando começa... E a mesma coisa com a... É como você bem disse, se 7 de 30 é impostos, né? Então, é imposto, você me venha com a nota de 23 e não com qualquer outra coisa acima disso. Mantendo a sua mesma margem, eu não estou mexendo com a tua margem. Por quê? Porque esta diferença que eu vou pagar menos na indústria é o que vai me permitir pagar mais aos prestadores de serviço, ao corretor, ao construtor subempreiteiro, que realmente esses tiveram... Tá certo? Uma majoração no imposto a pagar. Então vamos lá. Vamos aqui para a gente tentar. Nós estamos aqui já mais de 2/3 já do nosso episódio. Passa rápido, hein? Pelo amor de Deus. Que é o seguinte. Para o comprador final, a mensagem aqui é a seguinte. Há uma preocupação. O comprador final hoje, ele precisa estar preocupado com toda essa questão dessa reforma tributária, porque isso vai significar objetivamente um imóvel mais caro para ele. Vamos dividir por segmentos. No segmento lá de Minha Casa Minha Vida, Aline, depois a gente continua com o Gama aqui nos outros. No segmento de Minha Casa Minha Vida, vai haver esse impacto realmente, na sua opinião aí? Aliás, não é nem opinião, isso não é opinião não, né? É conta, é número. O que se paga hoje de tributação, ele pode variar nesse período inicial e para mais. Isso por quê? Para mais? Para mais, sim. Pode variar por quê? Pelo que o Gama nos trouxe aqui, e muito bem trouxe, essa liberdade que os estados e municípios terão de estabelecer suas alíquotas, ok? Então, assim,
Inicialmente, eles podem aumentar essas alíquotas, embora posteriormente, porque vai ter um período de estabilização. Sim. Esse período de estabilização ele vai durar em torno de 3 anos, me corrija se eu estiver errada. E dentro desse período, pode ser que esse imposto ele vá um pouco acima e depois ele retorne para estabilizar para o que a lei determina. Né, essa alíquota esperada é de 26,5%. Então, nesses primeiros anos, pode sim afetar o valor. Tanto para Minha Casa Minha Vida quanto para os outros segmentos. Para todos, então. Para todos os segmentos. Pode sim afetar. Mas por essa razão. Por essa razão. Pela liberdade que estados e municípios têm. Se a gente fala de uma incorporadora construtora que vai optar por permanecer no RET, como o Gama já nos trouxe brilhantemente aí, né? No início, não vai mudar. Porque ele vai permanecer com a mesma tributação. Sim. Ok? Então, esses não. Mas caso a empresa opte, as incorporadoras e construtoras optem por aderir ao regime total, sim, isso pode variar um pouco mais para depois estabilizar. Então, pode ter esse impacto aí no preço do produto. Gama, qual é o teu sentimento, você ladeado ali, lado a lado com os incorporadores? O que você já sentiu, inclusive do Brasil inteiro, né? Porque você está conversando com o Brasil inteiro. O que você está sentindo aí? Qual vai ser a tendência desses incorporadores? É optar logo pelo regime ou ainda pelo novo regime ou ficar ainda no RET? A ideia é fazer o que nós estamos fazendo aqui no Ceará. Simulações, tá certo? Para que cada produto se adeque à melhor carga tributária para reduzir o preço. Cada produto que você diz, cada segmento. Cada empreendimento específico. Exatamente. Saber se é melhor optar pelo RET ou pelo novo regime de tributação, para que no final o preço do produto seja o menor possível, para ter o maior número de pessoas qualificadas à compra daquele imóvel. Mas eu queria, complementando aqui a Aline, dizer o seguinte: nós estamos na fase que o leite não derramou ainda, porque os estados e os municípios não apresentaram os projetos de lei dizendo esse percentual. Então, se esse percentual for um número elevado, cabe a nós, como cidadão, de novo, encher as galeras da Assembleia Legislativa, tá? E fazer o nosso poder de voto como cidadão. Amigo, você se lembra bem, não sei se a Aline se lembra, aqui nós tínhamos, não sei nem se já, o feijão, né? Ganhava pouco, a margem de lucro dele era pequena, mas ganhava na quantidade que vendia. Então, a mesma coisa que nós temos que apresentar isso aos estados e aos municípios. Não adianta você vir, na realidade, com a goela muito grande, porque isso vai haver uma redução do consumo e, consequentemente, uma redução do outro lado. Então, vamos começar... E perde mais, porque perde emprego, não é só o... Desacelera a construção. Desacelera o mercado como um todo. Entendeu? Então, a ideia, Paulo, por isso é que foi muito bom e propício você ter trazido esse tema ainda agora, porque o leite não está derramado. Nós, como cidadãos, temos como influenciar o governador do estado, o prefeito de nossa cidade, para trabalhar. E aí a União vai ajudar, porque vai ter uma alíquota referência. Essa alíquota referência já foi calculada pela Secretaria da Receita Federal como sendo aquela que não vai reduzir. Então vamos confiar nesses números, vamos analisar esses números. E são técnicos, aí não tem política aí, né? Não tem vamos política tentar aí. seguir a orientação dada pela União nessa alíquota de referência. Deixa eu uma pergunta com relação aos segmentos ainda, Gama. Na sua opinião, quando tudo tiver já, né, em curso, ou seja, quando a gente vai decolar, para serviço, bota cinto, levanta o assento. Quer dizer, tudo ainda é adaptação, né? Ainda é adaptação e é um certo sacrifício. Quando tiver em voo, né, de cruzeiro, na sua opinião, os imóveis vão ficar mais caros ou não? Que segmentos vão ser mais afetados ou não? Qual é a tua opinião sobre isso? Teu sentimento? De novo, num país sério, eu não teria dúvida de te responder que os preços dos imóveis, não só dos imóveis, mas dos produtos em si, todos deveriam cair, à exceção de serviços. Não resta a menor dúvida que o barbeiro, a manicure, o corretor de imóveis, o advogado, esses terão uma alíquota majorada. E nós, que vamos, na realidade, tá certo? Consumir o serviço desses, precisamos entender que esses preços deverão ser majorados. Não resta a menor dúvida, porque você está transferindo apenas um tributo a mais que está sendo cobrado pela União, pelo Estado e pelo município. Mas para que eu, como cidadão, possa fazer isso também,
eu preciso do outro lado, porque o meu salário é finito, né? Ele é inelástico, é só aquele valor. Eu, para pagar pelo serviço da manicure a mais, eu preciso pagar a menos pela compra do meu leite, pela compra da minha carne, pela compra do meu carro, pela compra do meu imóvel. Então, de novo, num país sério, e eu, como bom brasileiro, acredito que o Brasil tem condições de ser um país sério. E aí a conclamação realmente a todo cidadão para fazer valer o seu voto é de que isso, em 2033, nós teremos realmente um céu de brigadeiro para o país como um todo. O que é que o CRC, eu acho que você pode falar pelo CRC, né? pelo Conselho, né? como representante do mesmo, está planejando no sentido de preparar esse setor, não precisa dizer aqui a importância desse setor, né? Preparar o setor para poder não passar, não fazer disso aí sabe, um verdadeiro fantasma, né? Enfim, não transformar isso numa catástrofe, né? Mas fluir naturalmente isso aí. O que é que vocês têm em vista? Inicialmente, Paulo, o Felipe Guerra, que é o nosso presidente, ele esteve acompanhando lá no momento de desenvolvimento da lei. Então, da mesma maneira que a gente tinha a CEBIC lá, a gente também tinha o CFC. O Felipe estava lá representando. Que é o Conselho Federal, né? Isso. O Felipe é membro do Conselho Federal e é presidente do CRC Ceará. E ele tem sempre feito essa atualização para todos nós. Existe uma comissão específica para estudos da reforma tributária. Essa comissão é muito bem presidida por Marcos Lima, um tributarista muito bom aqui do Ceará. Então, eles fazem essa análise e como um todo, tá? Eles não olham só para a Constituição Civil, que é aqui o nosso caso. A comissão é da reforma como um todo. Estão fazendo trabalhos mensais de atualização a respeito dessa reforma e sempre deixando nós contadores a par, desde que nós claramente busquemos essa informação. O CRC está lá para ajudar o contador, para auxiliar o contador, mas o contador precisa estar interessado a isso. Né? Então, não só a Comissão de Reforma Tributária, mas nós temos comissões em cada área que também estão dentro das suas áreas específicas analisando. Por exemplo, nós, da Comissão de Construção Civil, já estamos tratando esse assunto desde 2023, quando a comissão foi composta, nós fomos reconduzidos esse ano, e estamos sempre buscando esse assunto. Assim que a lei foi promulgada, a gente já fez reunião, já tratamos e estamos mensalmente sempre atentos às mudanças que isso traz. Então, eu digo mais uma vez, o CRC está atuando no sentido de estar atento a essas mudanças, aos impactos, a como deve se tratar o assunto, mas o contador ele precisa, sim, querer se atualizar, ele precisa querer essa informação. E o CRC está lá para ajudar e tem feito isso. Complementando essa minha resposta, eu queria trazer uma fala que eu conversei mais cedo com o Gama, da necessidade de que os empresários entendam a necessidade de ter um contador bem preparado nesse momento. É extremamente necessário essa preparação, esse conhecimento. Antecipação, inclusive. Exatamente. Né? Então, ele entender que aquele apelo do contador de que ele precisa de um sistema robusto, de que ele precisa de um treinamento, de que ele precisa treinar, esse apelo ele é válido e ele deve ser ouvido. Já existem sistemas disponíveis, não? Hoje eles estão em desenvolvimento. Estão em desenvolvimento. A gente está com desenvolvimentos aí a todo vapor, né? Todos os RPs estão buscando se atualizar para que já a partir de 2026 a gente consiga começar esses testes. É necessário se atentar e saber se o RP que a sua empresa utiliza está fazendo esse trabalho de desenvolvimento. É outra preocupação também, né? Sim. Gama, e para o cliente, o que você teria a dizer agora aqui para o cliente que está nos assistindo, o cliente comprador, e agora? Preciso correr ou não? Posso esperar mais um pouco ou não? Em função da reforma tributária. Existem vários outros fatores aí que podem justificar. Compre logo, porque senão vai ficar mais caro. Mas em relação à reforma tributária? Tá, Paulo. Então, em relação à reforma tributária, o consumidor, o cliente, pode ficar inteiramente tranquilo. Nada vai mudar agora, nesse primeiro momento. Tá? Obviamente, eu respondo também o seguinte, que o melhor momento da compra do imóvel é aquele da sua necessidade. É a sua necessidade. Você encontrou um produto certo,
que atende às suas necessidades a um preço justo, não deixe para amanhã. Até porque, você sabe bem disso, Paulo, hoje existe a portabilidade. Então você, por exemplo, fez, na verdade, um financiamento onde o teu banco te emprestou, em função da taxa de juros alta, a uma taxa de 3% ao ano. Sim. Amanhã, a Selic caiu, eu tenho certeza que vai ter banco te oferecendo a 9%. Sim. Então tu bate na porta do teu banco e diz, amigo, vamos negociar? Eu fiz a 13%, hoje tem 9%. Se ele não negociar, tu transfere, faz a portabilidade. sem nenhum custo a mais para ti. Então, de novo, o momento correto da compra do imóvel é da tua necessidade. Para investimento, de novo, também, né? Frases também mais do que conhecidas. Imóvel é um bem de raiz. Você nunca perde dinheiro com imóvel, obviamente, ao longo prazo. Você pensar em comprar imóvel para querer ganhar em 2, 3, 4 anos, você pode perder. Mas se você pensar em 10 anos, você jamais perderá, levando em consideração a fruição, ou a utilização, ou o aluguel, e o preço de revenda. Sim. Então, a informação que eu posso dar para o teu consumidor, fique tranquilo. Se você tem necessidade, procure a sua imobiliária, o seu corretor de confiança, que é outro ponto fundamental, porque ele sabe separar o joio do trigo. A compra do imóvel não é só naquele primeiro momento. Existe, na verdade, o que a gente chama de sistema de atendimento ao cliente. Um imóvel, na verdade, ele é óbvio que o construtor incorporador, ao vendê-lo, tenta vendê-lo sem nenhum vício, sem nenhum defeito. Mas é normal que isso aconteça. E se acontecer, você tem as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. E que se você não compra de uma empresa séria, 3, 4, 5 anos, quando você a procurar, ela já não mais existe. Então isso precisa ser levado em consideração. De novo, nem sempre o menor preço é o melhor preço. Não. Às vezes você paga um pouquinho a mais, mas para uma empresa que tem 20 anos, 30 anos de tradição, que você conhece a história, você conversa diretamente com o proprietário, do que às vezes pagar 5% a menos uma empresa que existe hoje e amanhã não existirá mais. Sem dúvida. Só para a gente concluir aqui rapidamente, vocês sabem alguma coisa, aí eu vou puxar para o meu lado agora aqui, com relação a corretores, a prestadores de serviço. Os prestadores de serviço, tem uma empresa que faz a limpeza geral da obra, termina. Da mesma forma que um corretor, ele emite uma nota fiscal, né, emite, né, normalmente contra a incorporadora, algumas pedem para ser direto ao comprador, né? Mas assim, alguma mudança muito diferente dessas que vocês já estão tratando, uma vez que se trata somente de prestação de serviço? Não. Pelo que a Aline falou, uniformização. Então, todos os setores são tratados da mesma forma. Da mesma forma. Você também vai ter débito e crédito, da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. As corretoras vão precisar também usar os sistemas. De débito e crédito da mesma forma. Compra, na realidade, de mobília para a sua imobiliária, vai lhe dar crédito. Compra de combustível que você bota nos carros da sua, vai lhe dar crédito. E a energia que você paga na sua vai lhe dar crédito, que você vai abater. Mesmo que seja um regime de tributação, como é que a gente chama, meu Deus do céu? Especial. Não é nem o especial, não. É o que é lucro presumido. Nacional. Lucro presumido, por exemplo. Mesmo que seja um lucro presumido. De novo, porque do lucro presumido vai deixar de existir o PIS e o COFINS. Você vai continuar no lucro presumido agora para pagar o imposto de renda e contribuição. O PIS e o COFINS que vai deixar de existir, o IBS, CBS, você obrigatoriamente débito e crédito. Perfeito. E aí nós conseguimos um bem para você também. Né? Corretário de imóveis está com também serviço de bens imóveis. Então, está sujeito a uma alíquota reduzida de 50%. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Sua alíquota também será de 14%. Amém. Tá? Se, obviamente, a base for 28%. Lógico. Não tenho dúvida. Redução, tá? Muito bem, olha. Um assunto muito difícil, né? Que a gente precisava de uma lousa aqui, não de uma televisão aqui atrás de uma lousa, mas vocês conduziram assim com um brilhantismo, na medida do possível, com uma didática, porque a gente sabe que nós estamos aqui sem nem poder desenhar, né? Porque esse não tem aqueles assuntos que a gente precisa desenhar. Esse era um assunto... Mostrar a planilha, Não, pelo amor de Deus. Não, o Gama, gente, é porque realmente, só conhecendo o Gama, o homem veio todo armado, gente. O homem tá com a lei aqui, tá com as planilhas, tá com tudo. Só que ele tá com aquilo. E a Aline tá toda no iPad dela ali, digital, tá toda digital, né? E eu que nasci no meio, entre um e outro. Ela é digital, você é analógico, eu sou analógico digital. Aí eu fico acompanhando aqui e escrevendo. Cada um com seu cada qual, né? Mas enfim, olha, muitíssimo obrigado.
Foi excelente, acho que foi extremamente esclarecedor. Vai virar um manual esse episódio aqui no YouTube, vai virar um manual para quem quiser entender mais sobre a reforma tributária especificamente para os lançamentos imobiliários, tá certo? Então, fica aqui meu agradecimento e com certeza o agradecimento do público também. Paulo, eu que quero agradecer e parabenizar por ter trazido esse tema neste momento. É o que eu disse, né? O leite não está derramado. É verdade. Façamos a nossa parte para a gente, na verdade, poder utilizar e usar de um Brasil realmente mais próximo para todos. Amém. É isso, Aline. Paulo, quero lhe agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome dos meus colegas contadores, falando da importância dos contadores para esse momento e aos consumidores, a quem tem esse meio termo, né, que consome, mas que também vende, eles estarem bem assessorados, né, por contadores capacitados. É importante nesse momento que os contadores também se capacitem, busquem entender, se atualizar, né? Nós do CRC estamos disponíveis para ajudar nisso. Perfeito. Muito obrigada. E aos consumidores, reforçamos, né, Gama? Estejam atentos. Estejam atentos ao que vem pela frente. E a sociedade como um todo, né? Sociedade como um todo. Esteja atento e vamos cobrar para decidir o que é melhor, né, para nós, né? Não resta dúvida. Maravilha, esse foi mais um episódio do Casa Concreta. A gente se encontra no próximo episódio, se Deus quiser. Até lá.